Oi, pessoal, boa noite. Boa noite para quem tá chegando aí. Para quem for assistir depois, esse vídeo vai ficar disponível no IGTV, tá? Bom, vou esperar mais alguns minutinhos, mas pra gente introduzir, hoje eu vou falar sobre relacionamento afetivo. Esse é um tema que particularmente eu gosto muito, porque já estudei bastante para além da minha vida profissional, né? E assim, na clínica eu tenho me deparado muito com esse tema. Quero dizer para vocês que essa é a minha primeira live individual, né? As lives que eu costumo fazer, para quem me acompanha, são sempre entrevistando alguém, né? Que eu tenho uma live semanal aos domingos às 18 horas sobre que é sororidade, né? Com o objetivo de promover a sororidade, ou seja, mulheres falando para mulheres e homens sobre temas diversos de sua preferência. Então, aos domingos, especificamente, eu trato dessa temática entrevistando outras mulheres, dando voz a elas, né? Agora, às quartas-feiras, começando por hoje, eu tenho o objetivo de falar sobre temas diversos na área da psicologia, né? E hoje eu resolvi tratar de um assunto que é muito comum para mim, que é relacionamento afetivo, tá? Então, assim, gente, eu quero que vocês fiquem muito à vontade, quem for chegando aí, para fazer perguntas, né? Sintam-se à vontade para fazer perguntas. Deixem aí nos comentários, né? Eu quero que vocês participem muito, ok? E assim, vou fazer uma breve introdução e aí conforme vocês forem sentindo necessidade de falar alguma coisa, vocês podem falar, comentar, fazer perguntas, enfim. Para fazer uma apresentação inicial, para quem não me conhece, para quem está chegando por meio de, enfim, de link, alguma coisa assim, eu sou jornalista e psicóloga, tá? Sou especialista em relacionamentos e comunicação e sobre esse tema especificamente, o que eu queria dizer para vocês? Não tem como falar sobre relacionamento sem tratar de autoestima. O que eu tenho percebido muito é que as pessoas que entram na seara dessa temática ou que buscam informações sobre esse tema, geralmente buscam lá, como conquistar alguém, né? Como se dar bem na vida amorosa, na vida afetiva e tudo mais. Eu não quero generalizar, mas o que eu tenho percebido, tá? É que existe uma tendência dessas pessoas terem uma autoestima baixa, né? E uma autoestima baixa implica na pessoa não ter uma segurança pessoal em relação à forma como ao seu desempenho social, né? Principalmente no que se refere ao relacionamento afetivo. Então, existe uma tendência a isso. Eu não quero generalizar, porque também cada caso é um caso, mas existe uma tendência. Então, toda vez que alguém faz esse tipo de pergunta para mim, eu falo, ok, então vamos olhar para você, né? Por que você tem a intenção de conquistar determinada pessoa? Porque eu gosto. Né? Às vezes tem um processo de dependência por trás, às vezes tem um processo de não conseguir ficar sozinho, de não conseguir ficar bem sozinho. Tem uma série de coisas que precisam ser investigadas que se iniciaram até lá na infância, né? A gente, não sei quem já ouviu falar de criança interna, né? Criança interna ferida, é um termo aí que é muito difundido e tal, mas dentro da psicologia especificamente, a gente sabe que é lá que acontecem os traumas. Eu tenho, para quem não me segue no YouTube também, quem não se inscreveu lá no meu canal, eu tenho diversos vídeos nessa linha também, tá? Então era isso que eu queria dizer inicialmente. Então eu tenho percebido a questão da autoestima relacionada, a baixa autoestima relacionada a essa necessidade grande de a busca por técnicas de sedução, técnicas de conquista. E se você não trabalha nessa base, você vai sempre se sentir insatisfeito em relação ao outro. Nunca vai se sentir seguro. E a segurança não é fora, né? A segurança é dentro. E essas pessoas tendem a colocar a sua segurança nas mãos de outras pessoas. E tudo que a gente coloca nas mãos de outras pessoas, independente de quais pessoas que sejam,
a gente não tem o controle. A gente não tem e nem deve ter o controle do que elas vão fazer com isso que a gente tá colocando na mão delas, né? Porque as pessoas, elas fazem o que elas sentem que elas devem fazer, né? E eu não tô dentro da outra pessoa para saber o que ela tá sentindo, o que ela quer. Então, esse tipo de controle eu não devo ter. O único controle que eu devo ter, essencial, é de mim mesma, né? Isso para todo mundo. De mim mesma em que sentido? Eu preciso saber o que eu quero para minha vida, porque às vezes as pessoas que têm essa tendência em buscar técnicas e etc, elas buscam sempre aquilo que, será que o outro gosta? O que será que o outro vai gostar? Eu vou fazer algo para agradar a outra pessoa. E esse deslocamento, sabe, esse foco fora de si, tende a gerar ansiedades diversas, porque justamente você não tem controle do outro. Então, você não tem controle, você fica tentando alcançar algo que você nunca vai alcançar, né? Então, por isso, existe uma necessidade muito grande dessas pessoas entrarem em contato com elas mesmas, se conectarem com a própria essência, para que elas possam saber exatamente o que elas querem e o que faz com que elas se sintam felizes. Então, essa é a base, né, que eu estou introduzindo aqui esse tema para vocês, tá? E o que eu tenho visto, né, nas redes sociais, que é muito comum, justamente porque as pessoas têm essa ansiedade em conquistar, em saber o que o outro gosta, em se destacar, às vezes tem uma necessidade de aprovação por trás disso, e essa necessidade de aprovação está muito ligada a uma criança ferida lá atrás que não teve a aprovação dos pais, e isso reflete nos relacionamentos, não só os afetivos, né, que foi excluído da família, né, que o pai ou a mãe não olhou para essa pessoa, para essa criança naquela época, nas fases iniciais da vida. Então, existe uma busca incessante por aprovação do outro. Aí a gente pode enumerar uma série de situações, desde pessoas que têm vício em conquistar, pessoas que têm um processo de traição, tem uma série de outras coisas, e inclusive aquelas pessoas que são focadas excessivamente no outro, né? Porque o amor do outro vai me nutrir, e na verdade você precisa se nutrir do seu próprio amor. Então esse é um desafio geral. Então, assim, esse excesso de estímulo externo que a gente tem, né, da sociedade também, isso estimula essas pessoas que têm uma fragilidade emocional a serem cada vez mais assim, né? Isso é muito sério. E aí, o que eu tenho visto? Coachings de relacionamento focando no superficial. Justamente nessa demanda, eu não quero aqui, quero deixar bem claro que eu não tô criticando, né? Mas estou criticando em partes, né? Focando no superficial. Em que sentido? Como conquistar fulano, ciclano, beltrano. Só que o essencial beleza, eu conquisto a pessoa. Só que a pessoa, ela tem o direito de ir e vir. Ela pode deixar de gostar de mim a qualquer momento. Como que vai ficar eu? Como que eu fico sozinha sem o outro? Isso é o desafio. E você só vai conseguir uma estrutura sólida dessa pessoa com terapia, por exemplo, né? Se a pessoa é muito frágil emocionalmente, com uma baixa autoestima, ela vai continuar sendo frágil emocionalmente, com uma baixa autoestima, dentro e fora dessa relação. Então, por isso existe uma necessidade de um desenvolvimento pessoal dessa pessoa, né? Enfim, pessoal dessa pessoa. Esse é um ponto sério que a gente precisa tocar. E aí, para quem é meu paciente, né, para quem já foi atendido por mim, quem já me procurou, quem já fez uma sessão de terapia completa, etc., vai saber bem disso. Muita gente me procura com a demanda assim, tô com problemas no relacionamento, né, tô com problemas na minha vida afetiva e eu quero reconquistar, e eu quero, enfim. Sempre o foco fora, né? Então, assim, diversas pessoas, e quem estiver me assistindo e for meu paciente vai saber disso. Eu sempre volto, aí a gente sempre, ao longo das sessões, a gente vai percebendo que o foco não é esse. A gente vai aprofundando, conforme a gente vai aprofundando, a gente vai percebendo que o buraco tá mais embaixo, literalmente. Porque o foco tá deslocado da realidade, o foco é em você. E olhar pra si, às vezes é desafiador pra muita gente, né? Enfim,
Então, para a gente falar desse assunto e atender a todas as pessoas possíveis, solteiros e compromissados, né? Vamos começar pelos solteiros. Porque, enfim, né? A gente, antes de se comprometer, entrar num relacionamento sério, a gente é solteira, né? E uma coisa que é importantíssima, para você se sentir bem num relacionamento, você precisa se sentir bem fora do relacionamento. Para você se sentir uma pessoa feliz numa relação, você precisa estar feliz com você mesma ou mesmo, né? Fora da relação. Você precisa ser suficiente para você fora de uma relação antes de entrar na relação. Porque, de novo, se você entra numa relação porque você depende dessa relação para ser feliz ou porque essa relação vai te trazer felicidade, se você entra com essa mentalidade, você já está colocando fora, ou seja, você está colocando nas mãos de outra pessoa que não tem essa responsabilidade e nem deve ter essa responsabilidade sobre você. Não deve, isso é muito sério. Se você coloca uma responsabilidade maior do que é aquela da pessoa mesmo, você está sujeito ao que a pessoa fizer. E aí essa sujeição, né, acaba te levando ao sofrimento, porque você não tem controle. Você fica mais ansiosa, você fica mal, né, e você sucumbe nessa relação. Então, é importantíssimo que antes de entrar numa relação você esteja bem com você mesmo. Ah, tá, beleza. O que é estar bem comigo mesmo? Você tá falando aí, mas não sei o que é isso, né? É muito subjetivo, é muito abstrato, eu não consigo entender. Estar bem com você mesmo implica: o que eu gosto de fazer? Será que eu passei a minha vida toda fazendo o gosto dos meus pais, dos meus amigos, nunca olhando para mim, fazendo as vontades dos outros? Como eu sou no trabalho, no ambiente de trabalho? Isso diz muita coisa de você também. Ah, será que eu sou o tipo de pessoa que sempre passa da hora, não consegue dizer não? Isso aí já diz muita coisa de como vai ser você dentro de uma relação. Entende? Porque uma pessoa, eu sou eu dentro e fora da minha vida profissional, dentro e fora de um relacionamento. Se eu sou uma pessoa insegura, fora da relação, eu também vou ser na interação com outras pessoas. Então isso é muito sério, é muito importante da gente olhar. Eu sou um indivíduo independente do outro. Porque quando eu entro numa relação, ou quando eu fico ansiosa para entrar numa relação, pronto, eu coloco tudo a perder e coloco uma pressão ali. Essa é uma pressão que ninguém quer sentir, né? E aí eu vou colocar tudo a perder mesmo. Então, qual que é a minha dica para os solteiros, né? Vamos pensar o seguinte: quando alguém digita lá no Google, o que eu faço para conquistar alguém? Né? Eu já falei o que eu penso disso em relação à autoestima. Mas, em todos os casos, vamos entrar nessa seara. Como faço para conquistar alguém? Aí eu te pergunto: como é a pessoa que faz com que você fique apaixonado por ela? Quais são as características dessa pessoa? Só para te gerar uma reflexão. Geralmente, as pessoas que são conquistáveis, que são sedutoras e etc., elas têm uma autoestima elevada, que foi o primeiro item que eu já falei. Por quê? Elas sabem o que elas querem. Elas não vão... Ninguém gosta de quem fica ali o tempo todo colocando pressão, o tempo todo cobrando, o tempo todo em cima do outro, grude excessivo. Ninguém gosta disso, né? Então, ninguém gosta de quem fica colado 24 horas por dia. E aí a gente entra também na seara aí da quarentena, né? Que é um desafio para todo mundo. Todo mundo precisa da sua individualidade preservada. Olha só, isso é um desafio. O excesso de intimidade gera afastamento. Então a gente vê muitos casais aí de longa data se separando, se divorciando, justamente porque, primeiro de tudo, não tem mais diálogo. Se acomodam na relação. Não olham mais para o outro com aquele olhar de novidade, de mistério, né? Então, assim, para reconstruir tudo isso, a gente tem que começar pelo básico, que é o diálogo. Porque não conversa, não interage mais, não olha no olho, não representa mais no desafio, não tem aquela troca. Simplesmente vai e entra naquele modo robótico, né? Automático do dia a dia. Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Faz a comida, almoço, janta, café, etc.
e esquece que o outro é um ser humano que precisa dialogar, que precisa contar sobre o dia, às vezes a pessoa tá estressada. Toda vez que a gente faz com que a pessoa se sinta como aquela criança ferida da infância, a gente vai acabar excluindo essa pessoa e vai fazer com que essa pessoa se sinta mal, né? E vai afastar essa pessoa. E se a gente coloca pressão numa relação, para uma relação acontecer, é outro detalhe que é equivocado. Por quê? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Geralmente quem coloca pressão no outro, aquela pessoa que é obsessiva, que é ciumenta e etc., geralmente é uma pessoa insegura, sim, né? E até certo ponto dependente e controladora, né? Porque a pessoa controladora, ela quer que tudo saia do jeito que ela quer, do jeitinho, né, no quadrado, e não dá a liberdade pro outro pensar, ir e vir, agir do jeito que ele quiser, né? Então, a pessoa que está com a gente, ela está com a gente porque ela quer estar. Se não está, é porque não quer estar. É simples assim, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, nem deve ser assim, né? As pessoas se unem por afinidades, porque é gostoso ficar do lado. Pensa numa pessoa que é gostoso ficar do lado dela. É uma pessoa leve, tranquila, né? Ok, tá tudo certo. É uma pessoa que sabe dialogar, né? Tem gostos, tem desgostos também, não concorda com tudo, tem opinião própria, né? É uma pessoa gostosa de conviver. Então, assim, é só você pensar, tá, eu quero conquistar alguém, mas o que eu posso fazer para conquistar alguém? Peraí, primeiro olha para você. O que você precisa para alguém te conquistar? Ou você é facilmente conquistável, né? Precisa ter o mínimo de interesse em comum, afinidade, né? E pensa o seguinte, unir pelas afinidades. As afinidades são tudo aquilo que aproxima, não o oposto, né? O oposto mais atrapalha, né? Gente, eu só vou dar uma pausinha aqui para ver as conversas aqui, né? Deixa eu ver aqui, porque já passou um monte de coisa aqui e eu não consegui ver. Vamos ver o que eu consigo responder. Se o meu celular não travar aqui, porque ele é meio complicadinho. Deixa eu ver o que eu consigo aqui, gente. Vamos lá. Minha irmã, obrigada, Marcele. Te amo. Meu cunhado também está aqui, tô vendo. E agora travou o celular aqui para eu conseguir passar. Bom, tem gente falando aqui, queria marcar minha ex para ela se identificar. Achei o máximo isso daqui, é só você colocar um @ aí e o nome dela. Ou compartilhar o link com ela. Gente, ó, uma dica para vocês, esse vídeo vai ficar disponível depois no IGTV. Se vocês quiserem, tem uma setinha aqui do lado, para quem tá assistindo no celular, tem uma setinha assim, ó, tipo uma navezinha, um foguetinho, sei lá. Você pode clicar aí e compartilhar com um monte de gente, agora mesmo, porque depois a pessoa vai conseguir olhar. Quem quiser compartilhar agora também consegue, tá? Bom, gente, deixa eu ver se eu consigo rodar aqui um pouquinho mais, que eu vi que tinha mais, ó. Deixa eu ver aqui, tem que colocar o óculos. A Amanda, espera, preciso chamar um amigo meu. Deixa eu ver quem mais. Felipe. Oi, Michele, quanto tempo? Oi, Felipe, quanto tempo? Tudo bem? Quem mais? Marcelo Augusto. Legal. Muitos Marcelos aqui. Renê. Bom, tem gente que foi comentando aqui. Gente, eu não vou conseguir acompanhar todos os comentários. Quem tiver alguma pergunta específica, pode fazer. Aí eu olho de vez em quando, tá? Eu vejo uma interrogação, vou saber que é pergunta. Bom, gente, então, até aqui tudo bem pra vocês? Eu acho que a base de tudo é a autoestima. Então, é só você observar o que te faz sentir bem ao lado de uma pessoa. Então, a sua resposta tá aí. Aí, se eu ficar dando aquelas dicas que todo mundo conhece, não atender, é tipo aquelas dicas que eu acho que são muito clichês, né? Alguém mandou mensagem, espera um pouquinho para responder, aquelas técnicas que são... Gente, quanto mais inautêntico você for, quanto mais máscaras você usar, e detalhe, gente, não tô falando, exceto a situação da quarentena, brincadeiras à parte, máscara a gente precisa usar nesse momento.
Mas assim, quanto mais máscaras, no sentido metafórico da palavra, você usar, ou seja, não sendo quem você realmente é, quanto mais inautêntico você for, ou seja, quanto mais você dissimular, eu preciso conquistar aquela pessoa. Aí você vai lá, stalkeia a pessoa no Facebook, stalkeia ela lá no Instagram, pesquisa tudo sobre a vida dela para saber o que ela gosta, o que ela não gosta, tipo aquela série que eu vou recomendar para vocês do Você, né, You, que tava no Netflix há pouco tempo atrás. E você vê a pessoa stalkeando, ela entende tudo, ela domina tudo sobre a pessoa e de repente ela não está sendo ela. Do início ao fim, ela não está sendo ela. Ela está simulando, dissimulando. Ou seja, depois de um tempo, essa máscara vai cair. Porque o que se vende aí, né? O que a gente vê aí na mídia, nos romances, nos filmes de Hollywood, nas novelas? Eu não assisto novela mais, faz um tempo. Mas o que a gente vê que é comum? Aquela história romântica, aquele filme romântico, aquela cena de Disney e Viveram Felizes para Sempre. Gente, vocês já perceberam que Viveram Felizes para Sempre ninguém mostra como vai ser o depois? É aí que a gente conhece verdadeiramente a pessoa, porque quando a gente está conhecendo, tudo é mágico. E é até certo ponto natural que a pessoa dissimule um pouquinho, mas não dissimular no sentido de, né, maquiar um pouquinho, usar mais maquiagem, se mostrar um pouquinho mais de um jeito que vai ser mais agradável. Até certo ponto é natural, porque tudo é novidade, né? E a primeira fase de um relacionamento é o apaixonamento. E o apaixonamento, gente, é totalmente idealização. Você tá aqui me vendo. Quem não me conhece, nem imagina como que eu tô debaixo, né? A minha calça. Se eu tô de calça, se eu tô de short, se eu tô à vontade. Você não vai imaginar. Você vai imaginar, idealizar do jeito que você quiser, né? Então, assim, quando você conhece mais a fundo alguém, você até já sabe como ela pode estar, entende? Então, assim, essa é a grande sacada do apaixonamento. O apaixonar-se é baseado em idealizações, né? É idealizar. Eu idealizo alguma coisa até que prove o contrário. E enquanto não provar o contrário, e geralmente não prova, a paixão é isso, né? Para virar amor, vai exigir um esforço maior da pessoa, um investimento. Eu quero um relacionamento sério. Ok, então vou tornar essa relação uma relação séria. Então eu vou assumir essa pessoa e vou abrir mão de todas as outras possibilidades que eu for ter, por exemplo, né? E é isso. E aí você vai conhecendo mais profundamente a pessoa, vendo os podres dela, né, as coisas que ela faz, que ela não fazia na sua frente. Sabe aquelas coisas mais íntimas que você faz embaixo do edredom, assim, quando tá sozinho? Tipo isso, né? O que você faz sozinho quando ninguém vê, né? E mesmo assim, eu coloco um adendo aí pra você. É importante que você tenha a sua privacidade, a sua intimidade preservada. Por quê? Você não precisa necessariamente ter um relacionamento sério com alguém, casar, morar junto, não. Você pode ter a sua vida, né, morando sozinha e ter um companheiro aí, um relacionamento sério que te visite de vez em quando. Isso é até saudável, se você for pensar. Mas cada um com suas preferências, cada um decide, define o que quiser. Ser solteiro também é uma opção, tá? Então é importante a gente deixar isso muito claro para as pessoas entenderem que existem diversos tipos de relacionamento, inclusive até aqueles que não são feitos só de duas pessoas. Já vou colocar assim, né, polêmica no ar, mas é um fato. Tem pessoas que gostam de se relacionar com uma, duas, três. Relacionamento aberto existe, né? Então é importante que a gente esteja muito bem resolvido com a gente mesmo e saiba o que a gente quer pra gente. Se eu não sei o que eu quero pra mim, sabe? Se eu não sei o que eu quero pra mim, não sei que tipo de relação, qualquer coisa vai servir. Qualquer coisa que aparecer, tô apaixonada. Ou tô apaixonada. Se eu for uma pessoa carente e não suprir as minhas próprias carências ou não entender quais carências são essas, eu vou compensar nesse tipo de relação, qualquer relação. Apareceu alguém, esse príncipe vai me salvar, ou essa princesa. Aí eu vou acreditar em conto de fadas. Se eu não consigo suprir as minhas próprias carências, eu vou acabar compensando num relacionamento, seja ele qual for, até de amizade. Eu posso sufocar meus amigos.
Então, pensa com carinho. Então, a fase em que você, solteiro, por exemplo, está conhecendo alguém, é a fase que você está conhecendo. Vai ser uma fase, se eu me apaixonar, eu vou acabar idealizando bastante coisa? Sim, isso pode acontecer, com certeza, né? Então, a dica que eu sempre dou para os solteiros é, antes de você se apaixonar, investigue quem você está conhecendo. Porque quando você está conhecendo, é a fase que você precisa investir em perguntas. Em ser tipo psicólogo ou jornalista ali na hora que você está tendo os encontros. Quem é você? De onde você veio? O que você gosta? Né? É você investigar a pessoa para conhecer mesmo e decidir. Principalmente esse recado é para as mulheres, gente. Porque as mulheres passaram a vida inteira aí sendo escolhidas, ao invés de escolherem. Então, esse recado é principalmente para as mulheres. Vocês precisam escolher e saber escolher. Como? Mas como que eu faço isso? Tem algumas técnicas, inclusive uma que eu passo, fica atento. Uma técnica que eu vou passar para vocês. Uma técnica que eu passo para os pacientes mesmo, que é assim. Primeiro de tudo, tem todo um processo aí terapêutico de investigação, de desenvolvimento de autoestima, tem técnicas para desenvolver a autoestima, que é justamente, quais são os meus pontos fortes? Eu preciso bancar os meus pontos fortes e acreditar nesses pontos fortes. E não permitir que ninguém me coloque para baixo. Né? Se eu sou boa nisso, então eu vou assumir que eu sou boa nisso. Então isso também é uma técnica para você elevar a sua autoestima e ficar cada vez melhor naquilo. Se eu sou boa em comunicação, então eu vou desenrolar nisso, vou dar um monte de aula, vou falar um monte de coisa de assunto que me interesse, porque eu sei que eu sou muito boa nisso e eu vou envolver as pessoas com isso. Então, quanto mais você evidenciar aquilo que você é muito boa, né? E se comparar menos, porque olha só, a baixa autoestima também está relacionada com o excesso de comparação. E é muito injusto com você mesmo você se comparar com outras pessoas. Pensa o seguinte, se eu tenho a minha história, que é carregada de traumas ou não, o outro também tem a história dele, carregado de traumas ou não. Imagina, eu comparar a minha história de vida, que só eu sei o que eu sofri, com o outro que também só ele sabe o que ele sofreu. Do contrário, eu só imagino o que ele viveu. E é assim com todo mundo. Todo mundo que te julga só imagina o que você viveu, não está na sua pele. Entende? Ninguém melhor do que você para definir como você se sente e o que é melhor para você. Isso é importantíssimo. Regra essencial para a autoestima. Não se comparar. Tá? Então, a partir do momento que você começa a desenvolver, e aí a gente vai trabalhando, a minha abordagem é a cognitiva comportamental, a gente vai trabalhando com a mudança cognitiva, até você se convencer, trabalhar com esse processo de não, eu não vou me deixar levar por esses pensamentos que me colocam para baixo, eu sou assim, e se provar cada vez mais que você é boa naquilo que você faz. E olha só, uma coisa que eu gosto de falar excessivamente até, e eu acho importante você anotar. Você pode ser boa ou bom em qualquer coisa que você quiser desenvolver. Você pode ser uma pessoa exímia em comunicação. Você pode ser uma pessoa, um excelente pintor, por exemplo. Desde que você dedique um tempo para aprender aquilo, para desenvolver aquela habilidade. Então, pensa o seguinte, se você se compara com outra pessoa, nossa, ela é melhor que eu nisso, nisso, naquilo. Mas pensa, ela parou para desenvolver aquilo. De alguma forma, ela teve uma fala, mas ela faz isso desde nova, desde criança. É um dom. Não é dom, gente. Ela pode ter nascido numa família que fez com que ela desenvolvesse aquela habilidade. Colocou ela num curso mais cedo, mais jovem, fez isso, isso e aquilo. E ela acabou desenvolvendo. Então, cada um tem uma história. Então, não é justo com você mesmo você se comparar com ninguém. Nem você, nem com o outro. Então, essa é a base, né? Para você se macetear e desenvolver a sua autoestima, tá? E claro, tem diversas outras coisas. É você descobrir o que você gosta de fazer e fazer. Você dedicar tempo para você, se dedicar, se cuidar, né? Se dar aquilo que você acha que falta, aquilo que você tá sentindo carência e que acha que o outro pode suprir. E na verdade é você que é a única pessoa que pode suprir suas próprias carências. Nunca outra pessoa. Porque senão, de novo, a gente vai colocar responsabilidades nas mãos de quem não é, a responsabilidade não é do outro, é só sua, e o outro pode não fazer, porque ele tem todo o direito de não querer, certo? Porque todo mundo tem direito de ir e vir.
Então, partindo desse princípio, você é a única pessoa que pode suprir suas próprias carências. Então, assim, é importante você descobrir o que você gosta de fazer, os seus hobbies. Se você deixou de fazer muita coisa por você durante muito tempo, retomar, né? Então é isso, essa é a base, tá? Agora eu vou dar dicas pra você, são um pouco das dicas que eu dou na clínica também e pra outras pessoas assim que me procuram. É o seguinte, partindo desse princípio da autoestima, você fazer uma lista. Exatamente, eu adoro listas, mas essa lista é uma lista especial. O que eu quero para minha vida? Quem eu quero na minha vida? Que tipo de pessoa eu quero na minha vida? Então eu vou lá, listar com o máximo de detalhes possível. Pode ter 50 características, mas são características em detalhes. Por exemplo, desde a parte física, é claro, é importante que o seu cérebro memorize o estilo de pessoa que você quer atrair para você. Isso não é mágica, tá, gente? É cientificamente comprovado que o seu cérebro ele tem dificuldade de distinguir o que é fantasia da realidade. Então, da mesma forma, que funciona da mesma forma para quem é ansioso. Quem é ansioso vive no mundo das ideias. E se acontece isso, e se isso, e se aquilo. Então, a partir do momento que o ansioso coloca no papel tudo que ele planeja na cabeça, o cérebro dele entende que ele já concretizou aquilo. E a ansiedade tende a diminuir. É a mesma coisa, com os seus planos, com os seus objetivos, com aquilo que você quer atrair, com as suas metas. Se você quer sair da crise, eu pretendo mudar de emprego em dezembro, mesmo que eu não tenha um lugar para ir. Eu pretendo sair da onde eu tô dia 2 de dezembro. Se você coloca uma data, o que acontece? O seu cérebro memoriza aquilo, inconscientemente você vai buscando alternativas criativas para chegar naquele objetivo. Então é por isso que eu falo, quanto mais você colocar no papel o que você quer, as chances de você atrair o que você quer, sem mágica, tá? São grandes. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma lista completa. Eu quero um cara, uma mulher, enfim, que tenha, sei lá, de 1,70, 1,60 até 1,90. Então tem que estar nessa altura aí que me atrai. O cara tem que ser moreno, cavanhaque, sem cavanhaque, tem que ser loiro, careca, cabeludo. Você precisa colocar esses detalhes. Depois você vai entrar na seara da personalidade. Que tipo de personalidade me atrai? O que eu quero nessa pessoa? E até o que você acha que é óbvio, você precisa colocar. Ele tem que ser solteiro. Não, porque casado, né? Eu tô atraindo muito homem casado, então peraí. Então eu vou colocar, tem que ser solteiro. Enfim, você vai deixar essa lista o mais completa possível. O que vai acontecer? Depois que você montar essa lista, você vai olhar para essa lista e vai analisar. Cada uma, item a item, da lista que você fez. E você vai se perguntar, eu tenho todas essas características aqui? Não falo das físicas, né? Das características é óbvio, né? Porque, enfim, se eu sou mulher, quero um cara com cavanhaque, olha só, né? Mas eu tô falando assim, das características de personalidade. Eu tenho essas características? Primeira pergunta que você tem que fazer. Se eu não tenho, aí eu tenho algumas possibilidades. Ou eu tô exigindo demais do outro, se eu não tiver condições de desenvolver, ou é por esse motivo que eu não tô atraindo a pessoa. Então, o que acontece? Você só vai atrair aquela pessoa que tiver compatível com você. Porque, é claro, vamos pensar o seguinte, eu quero atrair um cara intelectual, só que eu não sou intelectual. Ok, então vamos partir do princípio, onde eu encontro as pessoas intelectuais? Sei lá, eu não vou encontrar um intelectual na balada, eu vou encontrar um intelectual numa livraria, no cinema e etc. Se a gente for pela lógica, a gente vai chegar na mesma conclusão. Eu não vou atrair esse cara nunca se eu não for. Então, eu preciso olhar para essa lista com toda a sinceridade do mundo. Eu tenho essas características? Não tenho, então eu preciso desenvolver. Então, eu vou desenvolvendo, ciente do que eu quero para minha vida, entendeu? E ciente de que eu não tô exigindo demais, porque se tiver, daí é um outro processo, né? Que a gente vai fazer de terapia para entender por que a pessoa tá se sabotando, colocando expectativas altas demais e por aí vai. Mas se eu não desenvolver, eu vou desenvolver.
Porque só assim, quando eu tiver todas aquelas características, aí sim eu vou ser merecedora daquela pessoa, né, que aparecer, e vou conseguir identificar essa pessoa. Isso é o mais importante. Porque se você não tem essas características, você não vai conseguir identificar, né? Isso aí é regrinha básica, né? Então aí a gente vai fazer todo um trabalho em cima disso. Então é importantíssima essa lista. E você acreditar que você é merecedora, né? Mas isso aí também é o básico, né? Porque a gente já falou antes. Autoestima elevada, eu sou merecedora. E eu não vou aceitar ninguém, assim, menos do que eu mereço. É isso. Isso aí é regra básica. Se eu aceito menos do que eu mereço, é porque tem alguma coisa errada comigo. Eu preciso trabalhar alguma coisa em mim. Então perceba que tudo tá dentro da gente, né? A gente precisa trabalhar um monte de coisa dentro da gente para estar numa relação. As coisas podem acontecer ao mesmo tempo? Claro que podem. Eu posso desenvolver um monte de habilidades em mim enquanto eu estou numa relação. E atrair relações cada vez melhores à medida em que eu vou melhorando. Porque às vezes eu vou melhorando, meu parceiro não vai, ele vai estagnando, aí a gente acaba se desentendendo. Isso acontece bastante também. Quando um dos parceiros resolve se desenvolver, né, em termos de habilidades pessoais, em termos de melhorar suas relações, e o outro parceiro não quer. Então a gente vê muitos casos de separação em cima disso também. Gente, eu tô falando demais, né, que às vezes eu me empolgo. Eu preciso ver aqui as perguntas, tá? Então, peraí. Alguém falou linda, saudades. Gente, tem bastante gente aqui. Oi, Michele, Batista Sérgio Luiz. Batista Sérgio Luiz. Ele falou, verdade é isso? Nem sei mais o que ele comentou, né? Queria marcar minha ex, que eu já vi o Walker. Mamãe Coruja Luke, marca sua ex. Não marca a pessoa bloqueada. Olha que interessante, gente. Essa questão de bloquear pessoas é interessante. Eu recomendo para as pessoas que têm dificuldade, né, de lidar com términos, enfim, eu tenho altas dicas. A gente pode falar outras lives para abordar outros temas nessa linha. Para você esquecer a pessoa amada, esquecer a pessoa, enfim, tem várias dicas para isso. Mas é interessantíssimo a gente preservar a nossa saúde mental. As pessoas que se anulam, elas tendem a fazer as vontades dos outros, né? E acabam se esquecendo delas mesmas. E bloquear, às vezes, a saúde mental, sabe? Eu terminei um relacionamento, eu não consigo lidar com o que eu tô vendo, eu sei que... Então, peraí, eu vou bloquear um pouquinho pra eu melhorar, e aí depois, quem sabe, um dia, né? E é difícil a gente se tornar amigo de quem a gente teve um término recente, né? Então, enfim, só quis comentar isso daqui. A Marcele falou que não entendeu como compartilha. Então, Marcele, aqui embaixo tem várias... Aqui embaixo, ó, você tá assistindo aqui, no seu celular tem a parte de comentar, tem 3 pontinhos do comentário, e aí tem uma setinha, tem tipo um triângulozinho assim, na vertical direita, assim, pra você que olha. Você clica ali e compartilha. Você pode selecionar as pessoas para as quais você quer compartilhar, tá bom? Felipe, peraí, Felipe, tudo e você, tá lembrada quem é? Desculpa, Felipe, eu não sei se você é uma pessoa que eu tô pensando que você é. Então, se você quiser se identificar, eu agradeço. Eu tô achando que você é de uma banda aí, mas eu não sei. Me fala aí. Parabéns pelo programa. Minha irmã aqui. A Ti tá mandando... Ih, travou de novo, gente. Aí eu tenho que esperar um pouquinho pra destravar pra eu conseguir mexer aqui, tá? Mas eu já sei o que ela escreveu. Já vou mandar um beijão pra Ti, que é minha sobrinha linda, que eu tô com saudade. Te amo, viu, Ti? Depois eu vejo o resto dos comentários. Então, gente... deixa eu ver que horas são, só pra gente acompanhar aqui. Ok. Então, vamos continuar. Então, eu já falei bastante para as pessoas que são solteiras, né? Então, os solteiros... E lembrando, gente, que eu falei a questão da gente se sentir muito bem com a gente mesmo, antes de entrar numa relação, pra gente não compensar na relação as nossas carências. Eu também digo uma coisa que é importantíssima, já que a gente falou dessa possibilidade aí que ele falou de ex e tal, de término, da gente trabalhar muito bem com o nosso emocional num término de uma relação, por exemplo. Pra gente não emendar uma relação na outra e projetar uma pessoa que não é na outra, né, na próxima que vier.
Então, assim, é importantíssimo a gente preservar nossa saúde mental, estando ou não numa relação, tá? Então, assim, se eu tô numa relação, eu acabo anulando, esquecendo as minhas amizades. Então, tem alguma coisa de errado. Porque é importante você preservar suas amizades. Eu tô casada. Ok, tudo bem. Você vai ter um estilo de vida diferente? Pode ser. Mas você também não precisa ter, né? Enquanto casado, principalmente para você sustentar esse casamento, você precisa ter a sua individualidade preservada. Você precisa ter momentos só você com você mesmo. Entende? Porque o que acontece se o outro não compreende isso? Existe uma imaturidade do outro. Não, a gente tem que fazer tudo junto. Não tem que fazer tudo junto. Mesmo antes do casamento, num relacionamento sério, um namoro, por exemplo, não tem que fazer tudo junto, né? Porque assim, aquilo que eu falei antes, excesso de intimidade afasta. Por quê? Porque eu vou ver tudo que o outro tem de podre, né? Vou conhecer o outro e não vou ter a novidade, não vou ter aquele jogo, não vou ter aquela coisa, vou conversar, vou falar de alguma coisa interessante, até o erotismo. O excesso de intimidade afasta o erotismo, né? Eu vejo, às vezes alguns casais me procuram, porque eu também atendo casais, justamente com essa demanda, a gente não transa mais, ok? Mas peraí, vamos lá, vamos começar do começo. O sexo é consequência do diálogo, da comunicação, da boa interação do casal. Se falta isso, porque é assim, a principal causa de separação, seja de separação de relacionamento, de casamento ou de namoro, etc., é a falta de diálogo. E não é qualquer diálogo, não. É uma comunicação assertiva. Eu sempre bato nessa tecla. O que é uma comunicação assertiva? Não sei se vocês já ouviram falar da comunicação não violenta. Eu gosto de comentar porque é mais acessível para todo mundo, mas não é só isso, tá? É esse aqui, ó. Tem um livro, Comunicação Não Violenta. Super recomendo para todo mundo, tá? Principalmente para casais. Comunicação assertiva é a base de qualquer relacionamento, seja ele afetivo, profissional, de amizade. E o que é uma comunicação assertiva? É você falar o que você pensa e sente, ok? Ou seja, você falar o que você pensa e sente implica em você dizer não quando precisa dizer não, dizer sim quando você quer dizer sim, respeitar os seus limites, o que você está sentindo, independente do outro, sem se preocupar, será que eu vou agradar o outro, será que eu não vou? Você não tá preocupado com isso, porque você tá muito bem com você mesmo. Então, a base da assertividade é o respeito. Respeito com você e com o outro, principalmente. Porque a assertividade implica em diálogo, em comunicação, em interação, né? Porque assim, o que a gente fica pensando, né? O que você pode questionar? Mas se eu não sou responsável, porque você não é responsável pelo que o outro sente. O que o outro sente, o que o outro decide, o que tá na intimidade dele é problema dele. Porém, você é responsável quando você comunica, você é responsável. E quando você está numa interação com o outro, você é responsável. Então, por exemplo, se eu começo a ser agressiva ou agressivo com o outro, eu tenho meu nível de responsabilidade aí. A gente tem diversos relacionamentos abusivos aí para ilustrar isso que eu tô dizendo. Então, que exige denúncia. Aí é um assunto para outra hora, e eu tenho até uma live que eu fiz recentemente, na semana passada, se eu não me engano, sobre relacionamento abusivo. Então, por isso que é importantíssimo a gente reconhecer os nossos limites, até para saber até que ponto o outro tá abusando, e muita gente demora para reconhecer um abuso. Mas o que eu quero dizer com isso? A comunicação assertiva salva qualquer relacionamento. Por quê? Vamos supor, se alguém fez algo que me desagradou, foi grosso comigo, falou alto na frente de todo mundo e eu não gostei, eu não vou sair falando pra esse outro, você é um grosso, você é isso, você é aquilo, xingando ele de tudo quanto é nome pra piorar a situação, porque vai piorar. Se eu chego atacando, a tendência de quem é atacado é contra-atacar, é se defender. Só você pensar, você tá passando na rua, tá andando na rua, alguém te joga uma pedrada, ou você vai agachar pra se proteger, ou você vai segurar a mão da pessoa, ou se a pessoa vai pra te bater, você vai tentar, né, reagir ali. É a mesma coisa, mesmíssima coisa na comunicação.
Se alguém tá te atacando, você não vai atacar de volta. Você simplesmente vai ter que ser estratégico ali na sua comunicação para outra pessoa não ser mais agressiva ainda. Dentro de um relacionamento, isso é básico, é fundamental. Então, se a pessoa está sendo agressiva, você vai ouvir a pessoa. Se a pessoa está nervosa, é uma técnica. Escuta a pessoa falar até o fim. Ok, você terminou? Posso falar o que eu tô pensando? Então, assim, eu me senti extremamente magoado, triste, com raiva. Aí você vai expressar o que você estava sentindo. Quando você começou a falar alto comigo. Eu me senti atacada na hora que você falou alto na frente de todo mundo. Então, assim, como a gente tá dentro de uma relação, é importante que você fale isso pra pessoa. Olha, como eu te admiro, como eu amo você e tal, eu não gostaria que isso se repetisse, porque eu te amo, mas eu me amo em primeiro lugar, por exemplo, né? Mas o diálogo pode ir nesse tom, entende? Eu não gostei da forma como você falou naquele dia, quando você ergueu a voz e tal. A assertividade implica em você ser o mais específico possível. E a regra da assertividade é que até o óbvio precisa ser dito. Ah, não, mas ele olhou com aquela cara, pra mim é óbvio que ele estava bravo. Não, não é óbvio. Às vezes ele podia estar com um pensamento lá na lua, ele devia estar preocupado com alguma coisa e você achou que ele estava bravo com você. Não é óbvio, né? O que você acha que é, na maioria das vezes não é. Você precisa tirar limpo conversando com a pessoa. Isso é regra básica de comunicação assertiva. E é o que salva os relacionamentos. Ah, mas a gente não tá conversando. Ah, eu não tenho coragem de falar, porque senão eu vou achar, eu tô sentindo que ele vai terminar comigo por causa disso. Se ele terminar com você por causa de você expressar os seus sentimentos, o problema é dele. Ah, mas eu não quero. Então, peraí, o que eu preciso trabalhar aí com você, né? O que você precisa trabalhar em você? Você precisa ter uma liberdade. Imagina, você tá dentro de uma relação afetiva, que você assumiu um compromisso com a pessoa e não consegue falar o que você sente e pensa por medo, então, peraí, tem alguma coisa de errado aí, né? Você não tem que se sentir acuada, né? Ou você precisa trabalhar alguma coisa aí dentro de você, né? Alguma coisa aí pra se melhorar, ou termina a relação. Deixa a relação ir, deixa o cara ir, deixa ela ir. Se ela não quer te ouvir, se ela não tem, ou ela ou ele não tem maturidade para aturar essa interação. E veja, gente, tudo que eu tô falando aqui serve para todos os tipos de relacionamento, independente de gênero, hétero ou homossexual. Não existe isso, como conquistar um homem, como conquistar. A regra é para todo mundo. As pessoas se permitem conquistar, primeiro, a primeira fase da conquista que eu já falei, apaixonamento. Depende de química. Química é muito relativo, né? É muito relativo. E então, assim, se eu não sou a mesma pessoa que eu conquistei, né? Enfim, que eu me deixei conquistar no meio da relação, no início da relação, no meio, no fim, alguma coisa tá errada. Eu dissimulei, eu fingi ser aquilo que eu não era, né? Então, assim, é regra básica para todo mundo. E assim, homossexuais, heterossexuais, não tem distinção. Vão ter pessoas que são mais impositivas, isso é questão de personalidade. Vão ter pessoas que são um pouquinho mais passivas. Ninguém aprende a ser assertivo, tá? A assertividade a gente desenvolve com técnicas. Então, assim, e a gente não nasceu sabendo como ser, porque na infância, ou a gente vai tender para agressividade ou passividade, de acordo com a nossa criação, né? Então, assim, desenvolve-se a assertividade. Algumas técnicas você pode encontrar nesse livro que eu falei antes. Então, assim, gente, a assertividade salva qualquer relacionamento. O mesmo motivo que alguns relacionamentos terminam é o mesmo motivo que leva a algumas demissões. Comunicação inassertiva. Então, você precisa desenvolver a sua assertividade para ser a pessoa mais feliz possível, porque a assertividade implica em autenticidade, em você respeitar o que você sente, o que você quer e o que o outro sente e quer também. Então, assim, eu falo pro outro, até aqui você pode ir, esse é o meu limite. Se você passar daqui, eu vou me sentir mal e eu não quero isso, eu não quero me sentir mal. Porque se eu me sentir mal, a gente vai ter que cortar relações. É simples assim. E as pessoas têm receios disso por uma série de motivos que daí precisam ser desenvolvidos em terapia. Por que algumas relações terminam? Porque um ou outro não consegue ser assertivo por imaturidade, por uma série de problemas que precisa desenvolver
e não desenvolve. Porque também existe, vamos falar jogo limpo aqui. Psicoterapia é muito tabu. As pessoas buscam, é só pra louco. Psicoterapia e psiquiatria, né? Porque tem muita gente que precisa de medicação para ansiedade, etc. E assim, não tratam, não entendem, não conseguem perceber que a base de todos os problemas está dentro de si, não no outro. Porque quando você coloca, é fácil a gente colocar a culpa no outro. Entende? É fácil a gente culpar o outro pelos nossos problemas, por algo que tá fazendo mal pra gente. Que se faz mal pra mim, se me incomoda, o problema tá em mim. Isso aí é essencial da gente saber. E é essencial, é a base dos relacionamentos. Qualquer relacionamento. Se tá me incomodando, nossa, me incomoda muito o jeito que ele mastiga. Não consigo suportar. Então, peraí. Vamos trabalhar com a resiliência aí. Vamos trabalhar com um monte de coisa aí em você. Porque o problema tá em você, não tá no outro. Porque, assim, se eu aceitei aquele outro na minha vida, é do jeito que ele veio, assim. É o pacote completo. Se tá me incomodando, então, peraí. Eu não vou mudar o outro. Ninguém muda ninguém. Então, peraí. Não tá dando certo mais. Ou eu trabalho comigo pra me desenvolver e melhorar alguma coisa pra melhorar a relação. Ou eu vou terminar. Entende? É uma regra simples. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. E aquela coisa, se você tem uma necessidade intensa, excessiva de aprovação, recomendo terapia. Porque a pessoa que tem necessidade de aprovação, tem necessidade, na maioria das vezes, de falar o tempo todo, repetidas vezes, eu gosto de você, tem que provar o tempo todo que gosta de você. A pessoa tem um excesso de controle na maioria das vezes, que manifesta de maneira sutil, né? Então é importantíssimo que você desenvolva isso, porque senão você vai sair de um relacionamento e vai entrar em outro, o problema vai ser sempre o mesmo, porque você é a mesma pessoa. Esse problema vai te acompanhar sistematicamente, tá? Nossa, gente, como eu falo, né? Peraí. Parabéns! Ai, consegui. Depois de um tempinho eu consigo mexer aqui. Tá, já vi onde eu parei. Beco, arte do... alguma coisa. Qual a hora certa de sair dos apps de relacionamento? Gente, tá quase acabando o tempo, eu falo muito. Gente, olha, a gente falar de aplicativo de relacionamento nessa época de quarentena é sacanagem, né? Mas assim, o que eu recomendo para os solteiros especificamente? Ter vários contatinhos, isso mesmo, principalmente se você é carente. Essa é a minha dica. Vários contatinhos pra quê? Todo mundo se vende da forma que quer se vender nas redes sociais, principalmente nos aplicativos de relacionamento. No Facebook eu vou mostrar aquilo que eu quero mostrar de mim, eu não vou mostrar os meus podres. No Instagram, mesma coisa. E mais ainda nos aplicativos, eu quero me vender ali pra alguém me curtir, não é isso? Essa é a tática. Eu tenho um vídeo que eu falo do Tinder no meu YouTube. Gente, depois vocês vão lá e me sigam no YouTube, tá? Se inscrevam lá no canal. Tenho vários vídeos nessa linha. Mas eu vejo o Tinder e outros aplicativos como um cardápio, né? Você tá ali escolhendo. E aí, o que acontece? Aquela química que a gente tem no tete-a-tete, no pessoalmente, que a gente sente se tem química ou não, a gente não consegue sentir. Então, a gente vai na base da beleza mesmo. Ou aí, cada um tem os seus critérios. Mas a beleza é relativa. Então, as pessoas vão na base do que atrai. Eu achei bonito. Então, é esse que eu vou curtir. Agora, tem hora certa pra sair? A hora certa é, sei lá, não tô mais afim de ficar ali com o dedinho. Eu acho que você é livre pra fazer essa escolha, entendeu? A partir do momento que eu assumi um relacionamento sério, pode ser também, né? Ou a partir do momento que o outro me assumiu também. Porque às vezes você assume antes da hora. Você percebe isso? Você consegue perceber isso? Quando você tá conhecendo alguém, seja por aplicativo o que for, você tá conhecendo. E se você é mulher, você precisa também escolher, aprender a escolher, porque você foi escolhida durante muitos séculos, né? E a gente tende a repetir esse padrão. Você tem todo o direito de escolher. Então, assim, eu tenho uma série de contatinhos, então eu vou lá, tô a fim de falar com esse, porque esse o papo é legal. Só que vai ter aquele contatinho que vai prender a sua atenção. E aí você foca naquele. Mas nunca fique só com um. E aí, às vezes, você acaba se envolvendo com aquele um, e aí o que acontece?
você descarta todas as outras possibilidades e acaba assumindo, entre aspas, um compromisso sério com aquele que nem te assumiu. Isso é muito inconsciente, você vai lá e fica, nossa, começou a criar 1001 expectativas, sendo que o outro só tá ali curtindo e te conhecendo. Então, a grande sacada dos aplicativos é você não ir na carência. Você vai para passar o tempo, para conhecer, não com o objetivo de chegar num relacionamento sério, porque nem todo mundo quer um relacionamento sério. E é você estar muito bem com isso, entendendo que um relacionamento sério vai acontecer naturalmente se tiver que acontecer e se os dois quiserem, porque também ninguém é obrigado a nada. Então, é ir curtindo. Eu acho que essa é a regra básica, tanto para aplicativos quanto fora de aplicativos. É você ir seguindo o fluxo do que você está sentindo. Hoje eu quero entrar, quero curtir, quero isso, quero aquilo. Se aparecer uma pessoa bacana, ok. Se não, amém, segue o barco. Quanto mais leve você for nesse seu processo de vida de solteiro, né? Já que a gente tá falando de vida de solteiro, podem ser casados também, porque tem muitos casados lá, hein? Então, assim, mas tá tudo certo, tudo são escolhas. Então, quanto mais você tiver consciência, mais bem com você mesmo, com autoestima elevada e deixando o barco fluir de forma leve, sem pressão, assim, eu tenho que encontrar alguém para um relacionamento. Não, gente, vocês não tem nada. Você pode encontrar como pode não encontrar. Você pode passar a vida toda no seu aplicativo de relacionamento e não encontrar ninguém, né? Então, acho que não tem limite, não. Acho que vai muito do seu feeling, né? Do que você tá sentindo e tal. Não sei se eu respondi, mas eu fui mais longe do que eu imaginava nos meus comentários. Ai, gente, eu não consigo ver todas as perguntas aqui. Vamos ver se eu consigo ver. Oi. Isso aí, nem perde tempo em olhar novela. Eu nem assisto TV, gente. Falando bem a verdade pra vocês. Eu não assisto TV porque eu não tenho TV aqui em casa. É sério, eu vejo só Netflix. Calma aí, travou de novo. Pra mexer é muito ruim de olhar. Depois de um tempo, vocês começam a mandar um monte de perguntas, eu não consigo mais acompanhar no computador. Vamos ver. Deixa eu ver se eu acho mais perguntas. Eu vou ler as últimas aqui que eu consigo ler, né? A minha irmã, ela comentou que conheceu o namorado dela no Tinder. Eu acho que é super convergente com o que eu acabei de comentar. É bem isso mesmo. Tudo pode acontecer, gente. Eu acho assim, que não tem regra. Eu acho que, de novo, entra naquilo que eu falei antes com vocês. Pra conquistar qualquer pessoa, dependente do nível ou enfim, de onde você estiver na relação, no início, no meio e no fim. Se quiser manter a relação principalmente. Tudo você coloca controle no meio, pressão, vai afastar a pessoa, porque ninguém gosta de pressão, né? O Instagram tá me avisando que eu tenho só 1 minuto e 55 segundos. Então, eu já vou ter que finalizar. Infelizmente, eu não vou conseguir ler todas as perguntas. Então, assim, eu acho que o recado tá dado pra vocês. Eu posso fazer outra live. Eu gostaria que vocês deixassem, depois que eu finalizar essa live, nos comentários se vocês gostaram, se vocês não gostaram, que temas vocês gostariam de escutar nas próximas lives. Mas eu acho que a mensagem é essa. Se você quer conquistar alguém, se você quer manter um relacionamento, se você quer sustentar esse relacionamento por muito tempo, seja leve. Para você ser leve, para você não colocar pressão na relação, você precisa estar muito bem com você mesmo. Você precisa estar com autoestima elevada. Eu não é sempre que eu tô... Tá bom, não é sempre. Então é importante você se conhecer, ter um autoconhecimento para você dosar e não compensar no outro. Não descontar na relação, não descontar nas suas relações, tá, gente? É uma pena que eu não vou conseguir comentar todo mundo, só tem 57 segundos. Então, assim, passaram os comentários, parabéns, verdade, eu conheço, várias pessoas falando, né? O tempo muda tudo. Tem vários comentários aqui, gente. Eu quero agradecer a participação de todo mundo, tá? Quero muito contar com vocês nos próximos. Quem não tá me seguindo, me siga. Quem puder se inscrever no YouTube, se inscreva. Meu canal lá é Michele Ribeiro, youtube.com/Michele Ribeiro. Vocês vão me achar lá. E é isso, gente. Compartilhem depois essa live, vai ficar disponível no IGTV com mais gente para as pessoas verem. Quanto mais vocês compartilharem, mais vai acessar as pessoas. E por favor, deixem nos comentários assim que eu encerrar a live o que vocês gostariam de ver nas próximas lives. Um beijo para vocês e até a próxima.